palavra que nos dá força. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Onde nós vamos estar olhando para um texto hoje. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e o versículo de número 13. É o texto para a nossa reflexão essa noite. Já estamos aí no capítulo 4 de Hebreus. Deus tem falado, tem ministrado muito ao nosso coração nessas nossas reflexões na carta aos Hebreus. Então vamos lá, vamos pegando a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor essa noite. Compartilhe aí já com seus contatos e vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a palavra do Senhor. Já é noite, quarta-feira, noite de estudo bíblico. Aqueles que gostam de estudar a Bíblia, que gostam de aprender a palavra, aqui é o seu lugar. Aqui é o lugar para quem ama a palavra de Deus. O nosso entretenimento aqui é somente um, a palavra do Senhor. Então vamos à nossa leitura da palavra do Senhor hoje. Vamos para Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, que nos diz assim a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, o nosso tema hoje, o nosso assunto hoje, no texto do capítulo 4, versículo 12 e 13 de Hebreus, é o poder da palavra de Deus. O poder que que é evidenciado, o poder que encontramos na palavra do Senhor. E é muito interessante, meus irmãos, que no ano 303 depois de Cristo, um imperador chamado Diocleciano, ele aprovou um edito, e esse edito ele impedia os cristãos de se reunirem para adorarem a Deus, e ao mesmo tempo que ele aprovou esse edito, ele também estabeleceu a destruição das Escrituras. O propósito dele era acabar com a palavra, com as Escrituras. E o interessante é que não funcionou, não deu certo, né? Porque 25 anos depois, nós temos o seu sucessor, que é Constantino, aprovando outro edito, ordenando a publicação de 50 Bíblias. Essa publicação sendo responsabilidade do governo. Que pena, o Diocleciano ele não percebeu que a palavra do Senhor ela é poderosa. Ninguém pode destruir a palavra de Deus. O profeta Isaías diz, capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. A palavra do nosso Deus, ela é eterna. Não adianta quantas oposições já se levantaram em relação à Bíblia. Um ateu, por nome Robert Ingerson, uma vez ele declarou que dentro de 15 anos, ele diz assim, olha,
Dentro de 15 anos eu terei a Bíblia enterrada no necrotério. Foi as declarações desse ateu. Sabe o que aconteceu? Dentro de 15 anos depois, era ele que estava enterrado. E a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Um dos grandes filósofos, chamado Voltaire, foi um pensador francês ali no ano de 1694 a 1778, um homem que influenciou muito a questão de muitos outros pensadores franceses e americanos na sua geração. Ele que escreveu várias obras científicas e históricas, romances. Ele, certa feita, ele fez a seguinte declaração. Ele diz que o cristianismo e a Bíblia Sagrada, dentro de 100 anos, o cristianismo e a Bíblia Sagrada serão varridos da existência e passarão à história. Ele disse, olha, não haverá mais cristianismo, não haverá mais Bíblia, não haverá mais palavra de Deus, desaparecerá definitivamente da memória de todos, a memória de Cristo e dos seus ensinos, vão desaparecer. Isso foi o que esse filósofo, ele disse, o Voltaire, que a Bíblia ia desaparecer, o cristianismo ia desaparecer, a palavra de Cristo ia desaparecer, os ensinamentos de Cristo iam desaparecer. A grande ironia da história é que 100 anos depois da sua fala, os franceses, movidos pela palavra de Deus, usaram a mesma casa do Voltaire. Para quê? Para uma editora, onde naquele mesmo lugar eles iam imprimir 1 milhão de Novos Testamentos. Que ironia! A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é poderosa. Ela é poderosa, a palavra do Senhor. E como igreja, como povo de Deus, nós precisamos ter a nossa vida conduzida por essa palavra, orientada pela palavra do Senhor. As regras que nos conduz e as regras da palavra de Deus. Um teólogo muito famoso chamado Calbart, ele dizia que Deus se revela de 3 formas. De forma suprema, em Cristo. De forma geral, pela Bíblia. E de forma direta, através da pregação baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Então, isso sem a Bíblia, meus irmãos, sem a palavra de Deus, não existe um cristianismo genuíno, não existe vida espiritual. Nós existimos como cristãos, nós nos movemos. O que nos dá força na caminhada é a palavra de Deus. Um outro pastor, Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte: não tente tornar a Bíblia importante, ela já é importante em si mesma. Então, que fantástico é nós olharmos, estudarmos a Bíblia, estudarmos a palavra do Senhor. É o que Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, ele já dizia: toda a escritura, toda a palavra de Deus é inspirada, é proveitosa, irmãos. Tudo que está na Bíblia é de proveito, é para ensinar, é para corrigir, é para nos restaurar. Então a palavra de Deus é poderosa. Então nós estamos falando hoje sobre o poder da palavra do Senhor. Estamos diante de um texto que lemos e nós não sabemos realmente quem foi o seu autor. A verdade é que é uma palavra que veio de Deus. O autor final é Deus. O autor final é o Espírito Santo. Deus soprou a sua palavra através desses escritores humanos. Então toda a Bíblia é
a palavra de Deus. E essa carta, nós já vimos, estamos falando todas as quartas, que ela é destinada a judeus, cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam passando um momento difícil, que muitos estavam tentando voltar ao judaísmo, muitos estavam com medo, e agora o autor ele vem mostrar a excelência da pessoa de Jesus, a grandeza da pessoa de Jesus, a superioridade. Nós já vimos isso lá no capítulo 1, nós vimos no capítulo 2, nós vimos no capítulo 3, essa superioridade da pessoa de Cristo. Vimos essa importância, excelência da pessoa de Cristo, o que ele faz. E agora nos versículos 12 e 13 do capítulo 4, nós temos aí um dos grandes textos da Bíblia que nos revela, que nos fala sobre o poder da palavra de Deus. O autor está nos alertando para que nós não venhamos cair no perigo que aquela geração caiu lá no deserto, que eles rejeitaram a mensagem, a palavra de Deus, eles não confiaram, eles não se submeteram à palavra do Senhor, eles não se submeteram àquilo que Deus havia revelado na sua palavra. Ele está nos alertando para que nós não venhamos cair nesse mesmo engano. Precisamos valorizar a palavra, precisamos estar em sintonia com a palavra, porque a palavra é Deus falando conosco. Desobedecer a palavra é desobedecer a Deus diretamente, é incorrer no juízo de Deus. Então o autor nesse texto, ele nos apresenta, e não somente nesse texto, mas ao longo da carta aos Hebreus, ele vem falando sobre essa questão da palavra de Deus. Se você olhar lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, fala que nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Aí quando você volta a João capítulo 1, e o versículo 1 diz, no princípio era o verbo, que era a palavra. Então Deus nos falou, nós temos a poderosa manifestação da palavra de Deus na pessoa de Jesus. Hebreus 11:3 vai dizer que os mundos foram criados pela palavra. Jesus é a encarnação da palavra de Deus. Então o autor ele está exaltando a palavra do Senhor. Essa palavra que nos leva ao descanso que Deus tem prometido. E o que nós podemos olhar para esse texto e absorver para a nossa vida essa noite? Porque a ideia central é que a palavra de Deus ela é poderosa. Essa é a ideia central. Essa palavra é poderosa. E aí o autor ele vai descrever por que essa palavra ela é poderosa. Ele vai apresentar, argumentar, evidenciar o poder dessa palavra. Por que a palavra, por que não é apenas letras, isso aqui, mas é Deus falando com você, é a palavra de Deus, é a revelação suprema de Deus. Aqui está, se você quer saber o que Deus quer que você saiba, está aqui, está na palavra dele. Então o autor, no versículo 12 aí, e 13, ele vai mostrar, evidenciar o poder da palavra. O poder da palavra. E primeiro ele vai dizer que essa palavra ela é poderosa, porque a palavra de Deus é viva. Só você olhar aí no versículo de número 12, você vai perceber porque a palavra de Deus é viva. Essa é a primeira evidência que o escritor nos dá do poder da palavra de Deus. Uma vez que Deus ele é vivo, a palavra dele é viva, porque nós não podemos separar Deus da sua palavra. Deus é vivo e a sua palavra é viva. O próprio Jesus, ele falou, as suas palavras foram as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e vida.
A palavra é viva, a palavra ela permanece. Essa palavra é viva porque o Deus de quem é essa palavra vive. E se o Deus de quem é essa palavra, se o Deus que deu essa palavra, que revelou essa palavra, ele vive, a sua palavra também é viva. Porque essa palavra assume as características do próprio Deus. A palavra, a Bíblia Sagrada, não é uma letra morta. Não é como o jornal de ontem. Não é como o jornal que você lê hoje e amanhã você descobre que esse jornal já está desatualizado, cheio de erros e que não tem mais benefícios. Não, a palavra do Senhor não é assim. Há mais de 2000 anos que os cristãos, com toda a Escritura, tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles vêm lendo essa palavra, se refugiando nessa palavra, e ela permanece atualíssima. Parece que é para os nossos dias. Você lê os profetas, você lê um profeta Amós, parece que nós estamos olhando para os nossos dias. Porque a palavra, ela é viva. Essa palavra, meu Deus, meus irmãos, palavra de Deus, palavra viva, é o instrumento que Deus usa para nos dar vida. É através da palavra que as pessoas encontram vida. Aqueles que estão mortos espiritualmente, se você olhar, por exemplo, para Efésios capítulo 2, versículo 1, diz a palavra que estando nós mortos em delitos e pecado, nos deu vida. O que vai nos dar vida? Aqueles que estão distantes de Deus, que estão longe de Deus, alienados de Deus, morto, sem vida. O que dá vida? A palavra. É a palavra de Deus. O que o profeta Ezequiel, no capítulo 37, ele falou? Ele falou: ossos secos, ouvi a palavra. Irmãos, a palavra gera vida. Tiago, capítulo 1, versículo 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós fomos gerados por meio de quê? Fomos gerados por meio da palavra. Eu e você estávamos mortos espiritualmente. A palavra de Deus, que é vida, penetrou em nossa vida, penetrou em nossa história, penetrou na sua vida, e você ressurgiu para a vida. Você foi gerado de novo pelo poder da palavra de Deus. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Então é a palavra de Deus que traz vida aos mortos espirituais. Por isso nós temos que pregar a palavra, irmãos. Quando nós pregamos a palavra, quando nós falamos de Deus, quando nós estamos falando de Deus para as pessoas, nós estamos semeando vida. A palavra que você fala é a vida de Deus que está saindo ao encontro dos mortos espirituais. Então a palavra de Deus é viva, porque ela traz vida aos mortos espirituais. A palavra de Deus, ela é viva, porque também ela renova os crentes, ela renova a minha e a sua vida. Nós somos renovados por meio da palavra de Deus. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera e restaura a alma. Quando você lê os 176 versos do capítulo 119 dos Salmos, você vai perceber que esse capítulo é uma exaltação à palavra de Deus. Ele exalta os benefícios da palavra. Quer saber o que a palavra faz? Leia o Salmo 119. Ali fala do que a palavra de Deus pode, é capaz
de fazer. Lá no versículo 25 do Salmo 119, o salmista diz: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O que ele está dizendo? Quando você está desanimado, quando você está sem força, quando você está lá no pó, a palavra de Deus tem o poder de vivificar você, tem o poder de dar vida a você, ela tem o poder de lhe erguer, levantar. Lá no versículo 50 ainda do Salmo 119, diz: a tua promessa, a tua palavra me dá vida. Irmãos, você quer ter vida espiritual? Mergulhe na palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus, porque é a voz de Deus, é Deus falando ao seu coração. É como um tesouro que nós precisamos devorar, é como uma refeição que nós fazemos todos os dias. Nós precisamos ter fome dessa palavra, ter fome da palavra de Deus. Ela é viva, ela é poderosa. O Tommy Tenney, em um dos seus livros, Os Caçadores de Deus, ele disse o seguinte: nosso problema é que nunca estivemos realmente famintos. Temos permitido que as coisas deste mundo preencham nossas vidas e saciem a nossa fome. Temos ido a Deus semana após semana, ano após ano, simplesmente para que Ele preencha pequenos espaços vazios. Ele continua: eu digo a vocês que Deus está cansado de estar em segundo lugar em nossas vidas. Ele está cansado até mesmo em ser o segundo na programação e na vida da igreja. Nós precisamos dessa prioridade em Deus, na sua palavra, ter fome. Sermos desejosos da palavra, porque a palavra, ela traz vida, ela traz vida. Irmãos, eu sempre tenho falado, o púlpito é o lugar de nós levarmos a palavra, não é o lugar de entretenimento, não é o lugar de falarmos da nossa pessoa, das nossas habilidades, das nossas capacidades, das nossas conquistas pessoais. É o lugar de pregarmos a palavra de Deus. Porque a palavra é viva. A palavra tem vida em si mesma. Ela é o sopro de Deus. É Deus falando com você. Quantas pessoas que dizem: Deus, se eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, mas essas pessoas nunca abrem a Bíblia. Como que você vai ouvir a voz de Deus se você não lê a Bíblia? Se você não pega a sua palavra, a palavra dele devora essa palavra e se enche dessa palavra, se alimenta dessa palavra. Irmão, por que nós temos hoje uma geração de pessoas raquíticas, de pessoas desanimadas, de crentes que são levados por qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer coisinha, já desiste, já desanima, já é enganado, já é seduzido? Por quê, irmãos? Porque é uma geração que não se alimenta da palavra de Deus. São crentes vazios da palavra. São crentes que não se enchem dessa palavra. Eles não têm prazer na Bíblia. Têm prazer em muitas outras coisas. Prazer em diversas coisas. Tempo para diversas coisas. Quantos capítulos ou quantos livros da Bíblia você já leu esse ano? Como que está a sua leitura da palavra? Você já leu sua Bíblia essa semana? Já leu a sua Bíblia hoje? Quantos capítulos você já leu hoje? Nós precisamos, irmãos, nos encher dessa palavra. Nos encher da Bíblia, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Primeiro porque ela é viva. Ela é viva. Segundo, porque o autor vai dizer que a palavra é viva e eficaz. Segunda característica dessa palavra é que essa palavra ela é eficaz. O que é isso? É o poder em ação. A palavra é poderosa, ela cumpre propósitos para os quais ela é designada. Eficaz, tem um propósito, dá resultados. Ela faz algo quando a palavra é liberada.
palavra não está dormente, a palavra ela não é inativa. Ela realiza. Ela mexe com as estruturas. Ela é eficaz, diz o autor. Ela faz o que Deus quer que ela faça. Ela faz o que Deus quer que ela faça. Olha o que diz a palavra, profeta Isaías capítulo 55, versículo 10 e o versículo 11. Olha o que ele diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Veja que o autor aqui, que o profeta está fazendo uma comparação. Porque assim como a chuva, o que a chuva faz? A chuva desce dos céus e não torna mais para lá. Ela cumpre um propósito. Qual é o propósito dessa chuva? Ela vai regar a terra, ela vai fazer produzir, ela vai fazer brotar, ela vai dar semente ao semeador e pão ao que come. A chuva é eficaz. Aí logo no versículo de número 11 ele vai dizer, olha o que ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Veja que não é a palavra que sai da boca do pregador. Não é a palavra que sai da boca do pastor. Não. Tem muita gente que confunde. Irmãos, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Agora, se eu falar a palavra de Deus, se você falar a palavra de Deus como ela é, se nós não colocarmos as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas concepções na palavra, se a palavra de Deus, ele diz, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. É eficaz. Mesmo quando você prega, meu irmão, para alguém e a pessoa não se interessa, alguma coisa está acontecendo, a palavra não volta vazia. Não volta. A palavra, ela impacta o homem para a salvação, como também pode impactá-lo para a condenação. Pode. É só você ler o que Jesus vai dizer. Que Jesus diz e o que o profeta... Jesus cita palavras do profeta Isaías. Veja que o profeta Isaías, lá no capítulo 6, versículo 9 e 10, ele diz, que Jesus vai repetir nos evangelhos depois. Ele disse, vá e diga a este povo. Quem mandou? Deus. Quem ia dizer? O profeta. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne sensível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos dele. Feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Irmãos, a palavra tem o poder de transformar. Mas quando tem uma geração que não se interessa pela palavra, quando tem uma geração que é idólatra, quando tem uma geração que está buscando os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, essa palavra vai se tornar tropeço para eles, é o que o profeta está dizendo. A verdade é que a palavra sempre é eficaz. Sempre é eficaz. Eu preciso colocar a palavra de Deus como âncora para a minha alma. Âncora para a minha alma na tempestade da vida, nas tempestades da vida. A palavra é a âncora que me sustenta ali no meio do vendaval, que me firma, que me estabelece. Eu preciso colocar a palavra como uma rocha sobre a qual eu estou firme. E o vento vai soprar, vai bater, mas eu vou permanecer. Você vai permanecer porque você está na palavra. A palavra precisa ser a bússola que vai nos guiar em tempos de provações, em tempos trágicos, em tempos difíceis. Nós temos alguém que está nos guiando, nos conduzindo, que é a palavra de Deus. Deixe a palavra governar suas escolhas.
renovar seu coração, restaurar sua alegria, fundamentar sua esperança, construa sua vida com base nos princípios morais da palavra de Deus. Acredite que aquilo que Deus diz é verdade, viva por essa verdade. A palavra é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. Você precisa, nós precisamos, irmãos, dessa palavra. Então veja que o autor diz, a palavra de Deus é poderosa porque ela é viva. Segundo, ele diz que a palavra ela é eficaz. Terceiro, ele diz que essa palavra ela penetra. A palavra penetrante. Olha o que diz aí, pega a sua Bíblia, olha o que ele diz no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Veja o poder dessa palavra, onde essa palavra ela penetra. Então é muito interessante que o autor aqui ele está usando uma figura de linguagem para mostrar que a palavra de Deus ela é uma palavra afiada, que ela corta profundamente ao mais profundo do nosso ser. A palavra penetra no mais profundo da nossa alma. Ela mexe lá dentro. Eu acho muito interessante que o escritor aqui, ele usa o termo espada, e no mundo antigo, a espada de 2 gumes era uma arma, era a arma mais afiada e a mais disponível. Em qualquer arsenal existia uma espada de 2 gumes. E agora o autor compara essa espada de 2 gumes, essa arma, à palavra de Deus. E quando você vai para Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, diz que da boca de Jesus saiu uma espada afiada de 2 gumes. João viu isso lá na ilha de Patmos. Essa ilustração é usada para o poder penetrante da palavra de Deus. Assim como a espada, ela atravessa a carne, ela expõe a medula, assim a palavra de Deus, ela penetra na alma, no espírito, nos pensamentos, nos desígnios mais íntimos do coração humano. Penetra no mais profundo do nosso ser. Aqui nós temos um retrato preciso e penetrante da palavra. Veja que essa palavra, ela investiga, ela expõe os recantos mais íntimos do nosso ser espiritual. Os pensamentos conscientes e inconscientes, os motivos, as razões, os porquês, os não porquês. A palavra de Deus penetra no mais profundo. Nós somos expostos, tratados por Deus através da palavra. E eu acho muito interessante que o autor diz como uma espada de 2 gumes. E alguns escritores acreditam que essa expressão 2 gumes poderia ser, uns dizem, se refere ao Antigo Testamento, outro ao Novo Testamento, outros dizem, um fala dos assuntos temporais, outro seria dos assuntos eternos, outros dizem, não, é porque ela salva e ao mesmo tempo que salva ela condena. A verdade é que a palavra do Senhor, ela é penetrante. Ela vai no profundo do nosso ser, no profundo da nossa existência. Por essa razão é que o autor ele está dizendo, a palavra de Deus é poderosa. Ela é poderosa. Primeiro, porque ela é viva. Ela gera vida em mim e gera vida em você. Segundo, porque a palavra de Deus ela é eficaz. Terceiro, porque a palavra de Deus ela é penetrante. Penetra no mais profundo, toca no mais íntimo do ser humano, nos lugares mais recônditos da alma. A palavra tem o poder de penetrar. Quarto, ele diz que a palavra de Deus ela traz discernimento. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
A palavra de Deus é chamada de juiz dos pensamentos e intenções do homem. O Senhor, através da sua palavra, Ele revela, Ele expõe os motivos escondidos no coração do homem. Porque ela penetra nos recantos mais íntimos do ser humano. E é muito interessante que quando você olha para esse texto, você vai ver que no versículo 12 ele está falando dessa eficácia, desse poder da palavra do Senhor. E quando ele chega no versículo 13, ele muda da palavra de Deus para o próprio Deus. Veja que ele está falando, porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Aí chega no versículo 13, ele diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então veja bem que ele, versículo 12 é a palavra, no versículo 13 é Deus. Veja essa relação muito íntima entre palavra e entre Deus. Deus e palavra, palavra e Deus estão juntos. Quando você se alimenta, se chega à palavra, está se chegando a Deus, porque a revelação do coração de Deus é o que estava dentro de Deus, é os pensamentos de Deus. Irmãos, a Bíblia é os pensamentos de Deus. Se você quer conhecer os pensamentos de Deus, conheça a palavra. Conheça essa palavra. Conheça os livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aí Josué, Juízes, Ruth, aí você vai 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, aí você vai para Jó, para Salmos, para Provérbios e assim por diante. Nós precisamos ter em nossa mente a palavra, irmãos, ser movidos por essa palavra, porque a palavra é Deus. E a Bíblia diz que diante de Deus tudo está nu aos seus olhos. Nós não podemos nos esconder de Deus. Podemos nos esconder de algumas pessoas, dos amigos, dos vizinhos, mas de Deus ninguém pode se esconder. Deus não pode ser enganado. Ninguém pode enganar a Deus. Ele sabe o pensamento que você está pensando agora e o que você vai pensar daqui a 10 anos. Deus sabe o que você pensa e o que você poderia pensar. Ele sabe. Tudo está nu aos seus olhos. Tudo está nu aos olhos dele. Ele está ciente de todas as coisas. Jamais vamos esconder os nossos motivos. É impossível esconder os seus motivos, sejam bons ou ruins, pecaminosos ou não. Por mais que eles estejam escondidos nos recantos mais profundos do seu coração, Deus sabe, Ele vê tudo. O salmista diz que tanto a luz como as trevas para Ele é a mesma coisa. Nós já meditamos, nós estamos com a nossa escola bíblica no sábado, falando sobre a pessoa de Deus, já temos comentado muito sobre esse conhecimento de Deus. Então, a grande verdade é que o Senhor, através da sua palavra, essa palavra desvenda todas as coisas. A palavra é penetrante. Então são verdades sobre a palavra do Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no profundo, ela discerne as intenções do coração do homem. Mas eu quero hoje, vamos dizer, concluir essa palavra com alguns princípios práticos para nós. O primeiro deles: valorize a palavra de Deus acima de qualquer coisa.
acima de qualquer conselho humano, de qualquer palavra humana. Valorize. Uns às vezes, quantos milhões não são gastos? Quantos e quantos milhões não são gastos por pessoas que vão buscar um conselho, às vezes com um psicólogo, quantas e quantas vezes? E essas mesmas pessoas que estão lá todas as semanas gastando horrores. Essas mesmas pessoas, elas não abrem a Bíblia e elas não consultam a Bíblia. Aí talvez você diga, mas eu precisava de um conselho sobre problemas práticos na minha vida de relacionamento. Eu estou com um problema dessa maneira. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus. Por exemplo, a palavra diz, ame o Senhor teu Deus e ame o seu próximo. O que é isso? Relacionamento. Irmãos, o que nós precisamos está na palavra. A razão, a questão é que nós não conhecemos a palavra. Nós não nos dedicamos, não valorizamos o suficiente à palavra de Deus. Nós nos firmamos, nós nos estabelecemos mais na sabedoria do mundo do que na sabedoria de Deus. Então, o primeiro conselho é, valorize a palavra de Deus acima de tudo. Segundo conselho, leia, estude, memorize, medite na palavra. Precisamos meditar na palavra do Senhor. Meditar. Lê a palavra, eu já falei no início. Leia, estude a Bíblia. Pegue a sua Bíblia, abre aí, comece a mergulhar nessa palavra, se encher dessa palavra. Pensar nessa palavra. Josué capítulo 1, versículo 8, não deixes de falar as palavras deste livro da lei, e medita nelas de dia e de noite. Salmo 1 também. Medite na palavra. Estude a palavra de Deus. Se encha cada dia dessa palavra. Deixe que a palavra encha o seu coração. Deixe que a palavra encha os seus pensamentos. Deixe que a palavra encha a sua mente. Que a sua vontade se misture com a vontade de Deus, com a palavra. Que os seus desejos estejam mesclados com a verdade, com a palavra de Deus. Se encha da palavra, porque a palavra é viva. A palavra é poderosa, ela tem vida. Precisamos dessa palavra, meus irmãos. Precisamos conhecer essa palavra. Por isso, o conselho é ler, estude, memorize, medite na palavra de Deus. Não é inadmissível um cristão que se julga um cristão e ele nunca leu a Bíblia. Irmãos, eu não consigo pensar nisso. Você dizer que é um cristão e você diz, pastor, você nunca leu a palavra, a Bíblia inteira, nunca na sua vida. Tem 20 anos que você está na igreja e você nunca leu a Bíblia inteira. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra. Estudar essa palavra. Pastor, mas tem uns que justificam a sua ausência de leitura da Bíblia dizendo, pastor, eu não li a Bíblia inteira, mas porque eu gosto de estudar a Bíblia. Eu gosto de pegar um texto e estudar. Claro que você deve fazer isso. Claro que deve fazer. Mas você só vai entender a Bíblia se você compreendê-la toda. Você não pode pegar um texto isolado do restante. As heresias estão por aí. Tantas asneiras estão por aí por causa disso. A pessoa pega um texto isolado da Bíblia, rejeita tudo que o Antigo Testamento diz, ou que o Novo Testamento diz, e em cima daquilo afirma uma verdade absoluta.
Todas as vezes que você pegar um texto, pense, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? O que o Antigo Testamento falou sobre esse assunto? O que o restante do Novo Testamento falou? O que Jesus falou sobre esse assunto? Para isso eu preciso ler, estudar, meditar na palavra. Terceiro, aplique, confie e obedeça a palavra. Porque às vezes tem pessoa que lê a Bíblia. Muita gente lê a Bíblia. Mas eu preciso trazer para a minha vida essa palavra. Eu preciso traduzir em atitudes, traduzir em comportamento. Eu preciso me submeter a essa palavra. A semana passada nós falamos. Semana retrasada falamos também. Aquela geração, ela pereceu no deserto por quê? A geração que saiu lá da terra do Egito, eles tinham a palavra, eles receberam a palavra, eles ouviram a palavra de Deus, mas o problema é que eles não se submeteram àquela palavra. Eles não obedeceram àquela palavra. Eles não traduziram em comportamento, em atitudes a palavra. Porque a palavra, meus irmãos, não é apenas para encher a minha cabeça de conhecimento ou de argumentos ou para apoiar uma visão favorita. Não. Mas a palavra é para mudar o meu coração. É para mudar a minha vida. Eu preciso ler a Bíblia para que essa Bíblia, essa palavra transforme meu coração. Para que essa palavra transforme a minha vida. Me faça um cristão mais forte, um cristão mais temente, um cristão mais obediente, um cristão mais apaixonado por Deus, um cristão mais dedicado por Deus, um cristão mais fervoroso na presença de Deus. E isso, irmãos, vai acontecer através da palavra. Essa palavra vai jogar vida na sua vida, vai jogar vida em você. Essa palavra vai incendiar o seu coração. Quanto mais você se encher, quanto mais você lê essa palavra, mais e mais e mais vida você vai ter. O seu coração vai estar ardendo, seu coração vai estar queimando, irmãos. Então estude a Bíblia para isso. Estude a Bíblia para você obedecer a Bíblia. Para você viver a palavra. Ela é viva. Um quarto conselho. Viva com o seu coração exposto à palavra. Vive com o seu coração exposto a essa verdade de Deus. Deixe que ela revele o que está no seu coração. Lembre que Deus conhece todos os pensamentos. A nossa pecaminosidade, quando a palavra trazer à tona, quando a palavra arrancar lá de dentro do seu coração, lá de dentro da sua alma, aquilo que se choca com a natureza de Deus, com a vontade de Deus, se arrependa, confesse, deixe. Não fuja, porque às vezes o que acontece? Nós vamos ao encontro da palavra e quando chega naquilo que mexe conosco, nós dizemos, aqui não. Aí nós paramos, porque nós não queremos ser transformados por essa palavra. E o segredo está justamente aqui. Deus está vendo, Deus está conhecendo. Deus sabe daquilo. Então eu preciso pôr o meu coração inteiramente. Um último conselho. Se alimente por meio da pregação e do ensinamento bíblico. Então, meus irmãos, nós temos a palavra que nós podemos ler. Mas eu preciso me alimentar também através dos ensinamentos da palavra. É o ensinamento da Bíblia que alimenta a minha alma. Meus irmãos, corrente, 7 semanas para a vitória, como vencer o gigante. Claro, podemos fazer campanhas, tudo isso, não sou contra isso. Mas aquilo que enfatiza a sua bênção, vazio de estudo, por que que às vezes na igreja, você pode olhar, marque um estudo bíblico e marque uma campanha e leve um pregador que vai curar, revelar, profetizar as coisas. A igreja vai estar cheia. Por quê, meus irmãos? Lá no fundo a motivação dessas pessoas não é Deus.
Lá no fundo, essas pessoas, elas não estão nem aí para Deus. Não estão nem aí, irmãos. Hoje eu vejo que tem muita gente que está na igreja, mas ela não está nem aí para Deus, sabe? Sabe quem é o Deus dela? Como diz Paulo, é o ventre dela. Ela está interessada em resolver os seus problemas pessoais. Elas estão interessadas em ter um emprego melhor, resolver o problema do casamento, melhorar a autoestima, tirar a tristeza do coração. Estão pensando nessas coisas. No dia que resolve, adeus, acabou. Acabou. Porque lá dentro elas não querem Deus. Aí essas pessoas são alimentadas. A igreja parece ser um balcão de negócio, é um comércio. Ela chega lá e diz, eu escolho isso aqui, eu quero, isso ali não. É assim que muitos pensam. Por essa razão é que o meu foco sempre vai ser esse da palavra de Deus. A minha mentalidade vai ser essa, a palavra de Deus, a escritura sagrada. Não vou arranjar um método para seduzir, não vou arranjar um método para atrair, não. O que o homem precisa, o que precisa atrair o crente é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não atrai você, se a palavra de Deus não impulsiona você, se você tem uma outra motivação, você tem um outro Deus que não é o Deus da Bíblia sagrada, e você está se tornando um idólatra, você substituiu Deus. Que essa palavra fique no seu coração. Que Deus abençoe você. Um abração, pastor Rogério. Deus te abençoe lá em Campo Mourão. Que a palavra fique no seu coração. Se foque na palavra. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Então nós vimos que a palavra de Deus é poderosa porque é viva, é eficaz, ela penetra, ela discerne. E aí nós encerramos com esses conselhos práticos. Esses 5 conselhos práticos para a nossa vida. E hoje o dedo foi se alimente através do ensino bíblico. O ensino genuíno das Escrituras. Seja saturado por meio dessa palavra com o propósito de você obedecer à palavra. Para que nós não venhamos cair no mesmo erro que a geração de Israel lá no deserto caiu e eles não entraram na terra prometida no descanso de Deus. Então se encha da palavra de Deus. Valorize a palavra, ame a palavra do Senhor. Glória a Deus. Foi muito bom. Foi muito bom ter você conosco nesse tempo de estudo. Todas as quartas-feiras é esse tempo que nós temos separados para estudar a Bíblia. Estamos expondo aí a carta aos Hebreus. No sábado, lembrando também, nós temos a nossa escola bíblica online. Nossa escola bíblica online, nós trabalhamos temas, estamos estudando a pessoa de Deus. Então, no sábado, às 19 horas, é a escola bíblica online. Na quarta-feira, por enquanto, é o nosso estudo bíblico. Estou fazendo aqui da minha casa mesmo. Por enquanto nós estamos fazendo aqui. Creio que logo estaremos na igreja, mas o importante não é o lugar. O importante, eu falo, não é o lugar. O importante é você estar aí recebendo a palavra do Senhor. Claro que vai ser muito bom ter você lá na igreja conosco, né? Para juntos aprendermos. Mas o primordial é você parar, pegar sua Bíblia e dizer, vamos estudar a palavra do Senhor. Então a palavra ela é poderosa. Então na próxima semana nós estaremos dando continuidade aí ao nosso estudo bíblico da carta aos Hebreus. Vamos estar vamos encerrar esse capítulo. Estaremos falando aí do versículo 14 ao 16 do capítulo 4, encerrando o capítulo 4 da carta aos Hebreus. Vamos ficar, eu creio que esse ano, mergulhando, tirando alguns princípios desse texto bíblico. Vamos orar. Quero orar por você, que o Senhor venha abençoá-lo
neste dia. Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos, ó Pai. Eu quero te agradecer a cada um dos teus filhos que esteve conosco, juntos aqui mesmo virtualmente, essa comunhão, vamos dizer, virtual, mas eles pararam ali para abrir as suas Bíblias e juntos nós refletimos na palavra do Senhor. Quero abençoá-los, que haja sede, que haja fome no coração deles, que eles desejem a palavra do Senhor, que eles se voltem para a palavra do Senhor, Deus, que eles cresçam na palavra do Senhor, seja uma igreja fortalecida, revestida, que caminha, que vive a palavra do Senhor. Deus eterno, nos dê uma noite de paz e de bênçãos. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor. Que o Senhor venha te abençoar. Deus cuide da sua vida, cada momento, cada instante, que a bênção do Eterno seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, que Deus esteja cuidando, sustentando, fortalecendo e renovando a sua vida cada dia mais, que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você. Que o Senhor te abençoe. Obrigado por esse tempo que estivemos juntos aqui, refletindo na palavra do Senhor. Até a próxima quarta-feira, às 19 horas, quando nos sentamos aqui novamente para estudarmos a Bíblia, a palavra do Senhor. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, na bênção, na graça e na paz do nosso Deus. Um grande abraço a todos, no nome precioso de Jesus.